Olha, eu confesso que essa semana eu peguei uma gripe. Eu estava falando para Deus, Deus, que eu não melhore até domingo. Para eu não precisar ministrar. Mas Deus, alguns dias ele já tem falado comigo a respeito de hoje. E de tudo o que tem acontecido, eu sempre estava orando ao Senhor e pedindo para Deus, Deus, junta os cacos do meu coração, me refaz, que eu preciso do seu renovo. E o Senhor, desde o início, Ele tem me falado a respeito de uma palavra. Sempre Ele ministrado a respeito de vaso. E eu não entendia, né, muito vaso. Por que vaso, né? E aí ontem eu, orando ao Senhor e pedindo um direcionamento, eu falei para Deus, Deus, eu estou me sentindo tão frágil para falar sobre qualquer assunto, mas especificamente sobre a Rebeca, eu estou ainda muito frágil para falar sobre esse assunto. E eu não vou conseguir ministrar amanhã. E aí Deus me fez lembrar da palavra vaso. E eu falei, vaso? Que vaso? E eu fui procurar na Bíblia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Então, lá 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que não se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Jesus, eu me coloco diante da tua presença como uma pequena serva. E eu me coloco, Senhor, à disposição para ser instrumento nas suas mãos nessa noite. Papai, aqui se encontra corações, talvez passaram e estão passando por tribulações, por dificuldades. E Deus, que essa palavra venha de encontro a cada coração. Que o Senhor venha falar em nossos corações. Que o nosso coração possa estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Papai, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Toma o teu lugar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Toma o teu lugar. O Senhor é bem-vindo, Jesus. O Senhor é bem-vindo, Jesus. O Senhor é bem-vindo, Pai. Usa minha vida, Senhor, porque se for depender de mim, eu não tenho nada a oferecer. Mas o Senhor é bom. Então, Pai, nessa noite, usa minha boca. Usa, Senhor, usa-me a mim para trazer vida, Senhor, para cada um nesta noite. Senhor, é isso que eu te peço, te agradeço. E te louvo em nome de Jesus. Amém. Fala assim comigo, Senhor. Que o Senhor possa falar comigo nessa noite. Querido, o ano de 2021 foi muito difícil para nós. Acredito que você também tenha passado por dificuldades. Quem aqui passou por dificuldades no ano de 2021? Levanta mais alto, eu quero ver. A maioria das pessoas passaram dificuldades no ano de 2021.
E o nosso ano lá em casa foi um ano que começou. Lá em março, meu avô faleceu de Covid. E aí meu avô faleceu e na mesma semana, 2 dias depois, a minha avó foi internada na UTI por conta de Covid. E depois que meu avô faleceu, nós começamos a orar: Deus, não leve a minha avó, né? Nossa família começou um relógio de oração, pedindo para que Deus não levasse ela. Porque se Ele levasse ela, eu não sei como seria a estrutura da nossa família em receber mais uma notícia tão difícil, né? Que nos baquearia tanto. Porque quando meu avô faleceu, foi cerca de 4 ou 5 dias, mais ou menos, né? Que ele adoeceu e já faleceu. Então, não deu nem tempo da gente associar a notícia. Então, depois de alguns dias, nós orando e declarando vida sobre ela, ela não tinha nenhuma... se fosse olhar para a situação dela, física e saúde, a saúde dela, ela não tinha nenhuma probabilidade de sair do hospital viva. Mas o Senhor, Ele é bom. E ela saiu do hospital. Isso foi em março. Abril, nós pegamos, todo mundo lá em casa pegou Covid também, né? Acho que a gente já veio, a família toda pegou Covid por causa da situação. Em maio, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma notícia muito boa, a gente ficou muito feliz lá em casa, nós festejamos demais, choramos demais de alegria. E foi quando, depois de um tempo, eu resolvi mandar lá no grupo da minha família, porque até então os meus parentes, né, no total, não sabiam da notícia. A gente só estava aguardando lá em casa, porque eu queria completar o primeiro trimestre para poder compartilhar. E aí eu esperei esse tempo e eu mandei no grupo da minha família. Foram tempos difíceis. Nós perdemos o patriarca, nós perdemos o nosso avô. Mas o Senhor, Ele é bom e Ele enviou. E eu estou grávida. Então a minha família começou a se alegrar demais, porque nós tínhamos um motivo de alegria em meio a um tempo de tempestade. Então, desde quando eu engravidei e eu contei a notícia, a gente começou, a família toda gestou essa notícia. Nós começamos a nos alegrar no Senhor, porque o Senhor, Ele tinha sido bom e Ele me deu um nenenzinho. E aí, em todo o período da gestação, nós preparamos tudo. Nós fizemos um chá revelação, vocês acompanharam. Fizemos um chá revelação e nós descobrimos que a Rebeca estava a caminho. Nós começamos a preparar, então, o quartinho dela. E nós fomos para São Paulo e compramos as coisas para ela. E nós preparamos tudo. E quando chegou em agosto, dia 26 de agosto era aniversário do pastor Lucas. Dia 27 eu tinha uma ultrassom e dia 28 era o meu aniversário. E aí no mês de agosto a gente já sabia que a nossa ultrassom seria dia 27. Então nós falávamos um para o outro: o nosso presente vai ser a Rebeca mexer. E eu comi muito chocolate naquele dia, porque eu acreditava que ela ia mexer muito. E aí chegando lá, a notícia que nós recebemos foi que a Rebeca, ela estava com uma má formação. Que ela não tinha um dos rins e o outro rim que ela tinha estava pélvico e cheio de cistos. E que possivelmente ela também estava com o seu coração com uma anomalia. Ou seja, não estava de acordo do jeito que era para estar. E daí, naquele dia, nós perdemos o nosso chão. Não sabíamos o que fazer. Porque nós estávamos preparando esperando uma notícia, esperando ela mexer. E aí a gente foi baqueado com essa notícia. E eu saí de lá, queridos, não achem que eu saí de lá falando: glória a Deus, Deus é bom. Não. Saí de lá, não reclamando, mas questionando a Deus. E saí de lá falando: Senhor, por que isso com a gente? Por que isso comigo? O que o Senhor tem com isso? Porque eu não estou entendendo. Eu não sei se você já se deparou com uma situação dessa, que você pergunta: por que comigo? E eu fiz essa pergunta para o Senhor, sabe por quê? Porque a nossa vida, eu e o Lucas, desde o início, nós projetamos e fizemos tudo da maneira certa. Sabe, não existia nada que a gente não orasse antes. Nada que nós não entregássemos antes ao Senhor. E aí a gente teve um namoro santo.
namoramos, noivamos, casamos, projetamos uma gravidez. E aí Deus permitiu que isso acontecesse. E eu, daquele dia, eu saí do consultório arrasada. Estava eu, minha mãe, o Lucas, e nós chorávamos muito. Eu, principalmente, chorei muito. E eu falei para Deus, Deus, por que comigo? Porque eu fiz tudo certo. O que eu fiz de errado? Né? O que eu fiz de errado para merecer isso? E esse é o tema da nossa ministração de hoje. Eu não sei se você está notando, mas por que os justos sofrem? Por quê? Por que os justos sofrem? Porque na nossa cabeça, eu não sei se funciona assim ou se você já pensou assim, mas se eu faço tudo certo, é para dar tudo certo. Né? Não era para acontecer comigo, já que eu plantei da maneira correta, por que eu vou colher da maneira, uma maneira tão dolorosa? E aí lá em Salmos, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá em Salmos, capítulo 34, vou abrir aqui também. Salmos 34, 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia nos fala que as aflições não são os ímpios que passam, são os justos. E por que a gente pensa que é o ímpio que vai passar e não a gente? Quem nos falou que não éramos nós que íamos passar por aflições? E aí no processo todo, eu comecei chorando muito aos pés do Senhor. Eu falava, Deus, eu não sei o que o Senhor quer com isso, mas eu preciso que o Senhor me fale. Eu preciso que o Senhor me instrua. E eu preciso que o Senhor esteja comigo, porque é uma dura notícia e eu não consigo sozinha. Talvez você esteja passando por algum problema, ou você já passou por algum problema, ou você esteja enfrentando uma situação onde você esteja se sentindo sozinho. E nos momentos que eu me sentia sozinho, geralmente não era porque eu estava sozinho fisicamente, porque minha família se aproximou ainda mais de mim, porque eles queriam me proteger. Mas era um estado de espírito, era algo que eu me sentia lá dentro, eu me sentia sozinha. E aí teve um momento em que eu estava em casa chorando muito. Geralmente eu chorava quando eu estava sozinha, de fato. Eu gosto, eu não sei vocês, mas eu gosto de falar com Deus quando eu estou sozinha. E aí eu estava chorando muito e eu falei para Deus, Deus, eu estou me sentindo sozinha, eu não sei mais o que te pedir. Eu não sei se o Senhor vai curar a Rebeca. Eu não sei se o Senhor vai devolver a ela um rim. Mas eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o Senhor comigo. E aí, em setembro, depois de passar por tudo isso, em todo o tempo eu falava com o Senhor, eu falava, Deus, me prepara para isso, me prepara para aquilo, me prepara, Jesus, conforta o meu coração. Em setembro, que aliás eu achei muito engraçado, que hoje eu estou representando o mês de setembro, né? Muito engraçado isso. Em setembro a gente teve a pior notícia que nós poderíamos ter, que foi a notícia que não havia nada, humanamente falando, nada que nós pudéssemos fazer pela Rebeca. E o engraçado, eu compartilhei isso com algumas pessoas, é que nós temos plano de saúde, um plano de seguro de vida, nós temos contatos que nós poderíamos fazer qualquer coisa, qualquer tipo de cirurgia, em qualquer hospital do país, a gente poderia levar a Rebeca, ou me levar, né, no caso, para fazer essa cirurgia se fosse necessário. Mas Deus, Ele não deixou nenhuma saída para nós. Sabe o que é? Que muitas vezes a gente quer tomar controle do nosso jeito na situação. E na verdade Deus, Ele não quer que você coloque as suas mãos, Ele quer que você entregue. Ele quer que você entregue, descanse. E aí nesse dia que eu falei para Deus, eu falei, Deus, foi em setembro, dia 21 de setembro, que nós passamos pela consulta com um especialista. E ele disse para nós que não havia nada que pudesse ser feito por ela, a não ser esperar.
E aí eu cheguei em casa chorando no caminho todo, eu vim chorando para casa, e chorando, e chorando, chorando. Eu falei, Deus, como assim? O Senhor não deixou nada que possa ser feito? E Deus foi ministrando no meu coração, que não era sobre ela, era sobre mim. Deus começou a ministrar algo no meu coração, que Ele não estava fazendo isso com a Rebeca em si, porque a Rebeca ela não precisava de nenhum tratamento. Ele precisava tratar algo em mim, na minha família. E aí, então, eu comecei a falar para Deus, Deus, me trata, então. Qual que é a área que o Senhor quer me tratar? Me trata, eu me coloco à disposição. Sabe, querido, às vezes Deus vai te levar em alguns desertos. E às vezes a gente acha que é para o nosso mal, é para a nossa morte. Ah, eu estou no deserto, Deus quer me fazer, quer me levar à morte. Não, Ele quer te trazer vida no deserto. Sabe, o Senhor, Ele leva você ao deserto, mas Ele nunca te deixa sozinho no deserto. Ele nunca te deixa desamparado no deserto. E é fato que nós vamos passar por aflições. 2022, com certeza, você vai passar por aflições, porque o Senhor, Ele já afirmou que nós vamos passar por aflições. Mas são nos momentos de aflições, são nos momentos de deserto, que Deus, Ele traz o coração dEle para você conhecer. E é conhecendo o coração do Senhor que você vai se amoldando. E aí ontem eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por quê? O que o Senhor quer que eu traga sobre o vaso? O que é isso, vaso? E aí, lendo a passagem, eu comecei a notar que em Coríntios fala a respeito do que eu vivi no ano de 2021. Olha só, no versículo 8, está dizendo assim, Então nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe, o Senhor, Ele vai te levar no deserto, você vai passar por muitos problemas. É fato isso, mas não é para a sua morte. É para trazer vida ao seu coração, é para trazer vida para a sua família, é para trazer vida. Querido, passando por tudo isso, e aí então no final, né, quando nós projetamos em nenhum momento eu falei, Deus, então leva logo ela. Na verdade não, eu pedia para o Senhor, Deus, se for da sua vontade, aqui o decreto, o relatório que eu tenho recebido, é um relatório de morte. O médico disse para mim assim, eu não sei se ela vai nascer com as pernas atrofiadas, eu não sei quanto tempo ela vai durar na sua barriga, eu não sei se ela tem um pulmão já formado no coração, no corpinho dela, eu não sei como que tá os outros órgãos, porque não dá para ver direito, porque você não tem líquido amniótico. Não sei como vai ser a pele dela, pode ser que a pele dela nasça toda enrugada. Eu tinha todo esse relatório, mas eu resolvi descansar no relatório dos céus, porque o relatório que a Bíblia me diz é que o Senhor, Ele está no controle de tudo, e eu não dependo de um relatório humano, eu dependo de um relatório dos céus. Talvez você esteja recebendo um relatório terreno, um relatório de morte para a sua vida, para a vida da sua família, mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor, Ele quer trazer vida para a sua família, vida para a sua casa, Ele quer renovar as suas forças, e Ele quer, querido, ter um relacionamento com você. O que eu mais percebi nesse processo todo era que Jesus estava comigo. Nos momentos mais difíceis. Os momentos mais difíceis. Os momentos que eu não tinha força nem para levantar do sofá. Eram os momentos que eu mais sentia Jesus. E aí, depois eu falei para o Lucas, nós vamos continuar a fazer, porque o Senhor, Ele pode fazer se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Então, nós vamos deixar tudo preparado para ela. E nós decidimos fazer. E nós aproveitamos cada dia da gestação. Cada dia da gestação. Então, aconteceu tudo que vocês já sabem. E quando foi em dezembro, dia 7, meu tampão saiu em casa, nós fomos para o hospital. E aí lá no hospital o médico me disse assim, foi Jesus que tirou o seu tampão. Um médico falou isso para mim, foi Jesus que tirou o seu tampão e te trouxe para o hospital.
Eu falei, amém, né? Não era dos meus planos, era para ela nascer dia 22. Eu não estava nem com mala pronta. Ele falou assim, amanhã vai ser a sua cesárea. E aí, então, eu tive um tempo de jejum, né? Eles me colocaram lá à prova. Prova, ficar de jejum, né, gente? E ainda mais a gente que é crente, que gosta de comer, né? Para mim, a maior dificuldade não era nem passar por tudo aquilo, mas era ficar com fome. E aí, eu fiquei sem comer. E depois, no outro dia, às 8h55 da manhã, a Rebeca veio ao mundo. Linda, gente. Não tinha... Olhando assim, fisicamente, ela era a cara da mãe dela. Linda. Bem bochechuda, bem peludinha. E nós nos alegramos demais, porque quando ela... Depois de uns minutos que eles colocaram oxigênio nela, que ela não nasceu chorando logo de cara, eles colocaram oxigênio nela. E ela chorou. Eu olhei para o Lucas, nós já estávamos em pranto, né? Porque não era nem para ela ter nascido. Não era para ela ter nascido. E ela chorou, e se ela chorou, a gente teve certeza naquele momento que ela tinha um pulmão, que era uma coisa que a gente não tinha uma certeza antes. E ela chorou. E nós nos alegramos demais, tiramos foto com ela e tal. Depois ela subiu para a UTI, e aí começou a nossa luta. Eu, em nenhum momento, eu queria compartilhar com as pessoas aquilo que a gente estava vivendo, mas no processo, Deus começou a falar muito comigo a respeito de que nós precisamos, a nossa vida, tudo que a gente passa, tem um propósito maior. E aí, Deus começou a me falar muito sobre isso, e Ele falou, as pessoas precisam participar do processo com você, mesmo que esteja doendo em você. As pessoas precisam participar com você do processo, porque a sua ferida pode ser a cura de outra pessoa. E aí eu comecei a compartilhar com as pessoas, e naquele dia que ela nasceu, eu compartilhei na internet o que tinha acontecido com a Rebeca. E aí a Rebeca, que significa união, não sei se você sabe, mas o significado do nome Rebeca é união, uniu várias igrejas e várias pessoas de todos os lugares. Gente, eu recebi tanta mensagem de gente de todo lugar do Brasil, gente de fora do Brasil, falando, eu estou orando pela Rebeca. Minha igreja está orando pela Rebeca. Muita gente, eu sei que o pessoal da nossa igreja estava orando pela Rebeca. E nós nos sentimos abraçados por cada um. Sabe, a Rebeca, ela tinha acabado de nascer, mas tinha uma multidão de gente orando por ela. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem com isso? Porque ela está na UTI. E o meu coração doía ela no quarto, sabendo que ela estava sozinha lá na UTI. Sozinha entre aspas, né? Porque tinha mais 7 bebezinhos lá e um monte de enfermeira, mas eu queria estar com ela. E aí, uma das visitas lá na UTI, a gente já estava, muita gente orando por ela. Eu falei um versículo para ela. Eu falei assim, filha, seja forte e corajosa. Não temas. Porque o Senhor está com você. Eu sabia que eu não podia estar com ela em todo o tempo, mas o Senhor, Ele estava com ela. Ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha. E eu comecei a orar isso. E aí, nesse dia, eu me abaixei na incubadora dela. Eu abaixei assim na incubadora dela e comecei a falar, Deus, por favor, não tira minha filha de mim. E aí Deus me lembrou que quando eu engravidei, eu falei, ela é sua. Ela é sua.
E aí eu voltei para o quarto e eu comecei a falar: Deus, o meu desejo, o desejo do meu coração é que ela seja curada. O desejo do meu coração é que ela seja curada, mas que o Senhor faça a sua vontade. Porque a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Faça a tua vontade, por mais que doa em mim. Mas o desejo do meu coração é que o Senhor a cure. Esse é o desejo do meu coração. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Essa semana eu estava vendo uma palavra e eu ouvi uma frase. Na verdade não faz essa semana não, faz muito tempo já. Que é assim, numa pregação eu ouvi essa frase. Propósito da dor do justo é que existe um propósito na dor. E o propósito da dor de Jesus na cruz era eu e você. Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele sofreu. Eu imagino que deve ter doído muito ficar lá na cruz. Mas existia um propósito maior e esse propósito era eu e você. Eu costumo dizer que provavelmente Jesus, quando estava lá na cruz, ele viu o meu rosto e viu o seu rosto. E esse propósito, ele vem até os dias de hoje. Talvez você não esteja entendendo a dor que você está passando. Ou você passe por alguns momentos que você não venha entender o motivo da sua dor. Mas existe um propósito por trás da sua dor. Existe um propósito e, queridos, não tem a ver comigo. Não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. E quando nós entendemos que não tem a ver comigo, não tem a ver com você e tem a ver com Ele, a gente entrega, por mais que doa. E aí, depois daquele dia, eu fui para casa e eu falei com o Lucas, eu falei assim: amor, eu gostaria que a Rebeca voltasse com a gente, porque a gente projetou tantas coisas com ela. Projetamos ir no outlet com ela de carrinho. Projetamos passear no shopping, projetamos tantas coisas. Eu gostaria de estar com ela aqui. Mas me dói muito ver ela cheio de tubos passando por ela, boquinha já machucada, as mãozinhas dela já estavam bem roxinhas, os pezinhos, a boquinha estava roxa. E você que é mãe, você sabe que você pode estar doente, mas o seu filho, se ele estiver doente, você prefere passar dor por ele. E eu falava para o Lucas, eu falei assim: amor, se Deus não quiser curar ela, tomara que Ele leve ela logo, porque assim, pelo menos ela para de sofrer, porque ela está sofrendo demais. E naquele mesmo dia, nós fizemos uma live de oração. E aí, minutos depois, ela faleceu. A gente chegou no hospital, recebi uma ligação, eu estava na frente do hospital, e o hospital falou assim: onde você está? Você é a mamãe da Rebeca, né? Onde você está? Eu falei: acabei de chegar. E aí, a hora que eu vi que era do Santa Elisa, eu já falei pro Lucas: amor, ela faleceu. Aí ele falou: como assim? Você nem sabe. Eu falei: para que eles iam me ligar? Né? Ela não ia me ligar para falar que ela estava andando lá no quarto da UTI, né? E aí nós subimos lá, a médica, já estava toda a equipe esperando a gente lá no centro, na UTI neonatal. Já estavam com cadeira esperando a gente assim, já esperando que eu fosse passar mal, né, com a notícia. Mas aí ela falou que a Rebeca tinha descansado. E aí eu chorei acho que alguns segundos, 1 minuto, talvez. Levantei e falei: eu quero ver ela. E aí foi a primeira vez que eu peguei a minha filha no colo, ela já tinha falecido. Nós pegamos ela no colo e nós entregamos ao Senhor. E nós falamos: Senhor, está aqui a nossa primícia. Está aqui o nosso melhor. Nós entregamos ela. E aí o Lucas começou a puxar uns corinhos lá, do Zé do Caixão. Começou a buscar alguns corinhos do Zé do Caixão, do tempinho lá da avó. Começou a cantar algumas músicas. E nós cantávamos junto com a Rebeca no colo, que ainda estava quentinha, porque ela tinha acabado de falecer. E as enfermeiras, elas estavam ao redor da gente, assim, não entendendo nada que estava acontecendo, porque num cenário normal, os pais, eles passam mal.
eles fazem escândalo. E a gente estava adorando ao Senhor. Porque o processo, querido, o processo que nós passamos, nos fez entender que o Senhor, Ele tem algo maior. E não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a minha filha que faleceu. Tem a ver com o reino de Deus. E aí eu comecei a falar, Deus, agora o Senhor já recolheu ela. Eu quero entender, eu quero ver, eu quero que o Senhor me mostre aquilo que o Senhor estava querendo fazer com a vida da Rebeca. E aí eu comecei a receber vários testemunhos. Gente, eu não sei quantos testemunhos eu recebi, talvez mais de 100, não sei, muitos testemunhos. Recebi muitos testemunhos. E um deles foi o que mais me chocou, foi de uma mãezinha, que ela tinha acabado de engravidar, fazia alguns meses. Em abril ela tinha tentado se matar. E alguns meses depois ela engravidou, mãe solteira. E aí ela engravidou e ela tentou abortar o nenenzinho dela. E ela era uma pessoa que conhecia Jesus, mas estava distante dele. E aí ela viu o testemunho da Rebeca, viu tudo o que a gente estava vivendo com a Rebeca. E ela algo começou a brotar dentro do coração dela. Algo começou a ser gerado dentro do coração dela. Olha que curioso. A minha filha, uma nenenzinha de nem 3 dias de vida, começou a mexer com algumas pessoas ao redor do Brasil. Olha que curioso que eu fui usada para gestar o meu maior sonho, passar por tantas aflições e o Senhor alcançar a vida de muita gente. E ela me mandou o testemunho dela falando que ela tinha tentado se matar. Depois, logo um tempo depois, ela descobriu que estava grávida e ela falou que ela não tinha condições e ela tentou abortar o neném dela. E assim ela conheceu a nossa história. E aí ela falou assim, a sua história, a história da Rebeca, fez com que o meu coração fosse constrangido pelo amor de Jesus. A Rebeca, ela me ensinou que existe uma luz no fim do túnel. E hoje eu estou me voltando para Jesus e eu amo meu neném de todo o meu coração. Querido, talvez a sua dor, talvez aquilo que te traz mais dor, que aperta tanto o seu coração, seja a boa nova para tantas outras pessoas. Em nenhum momento da minha história, em nenhum momento nesse processo de quase 4 meses, eu reclamei, mas eu falava para Deus, Deus, eu quero descansar em Ti, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. E sabe, muitas das vezes a gente fala, Deus, o Senhor é bom, não importa o que aconteça na minha vida, mas será? Será que o Senhor, Ele pode contar com você nos dias da angústia? Será que o Senhor, Ele pode contar com o seu coração se Ele te tirar aquilo que é mais precioso para você? Será que o Senhor, Ele pode contar com você se Ele tocar naquilo que para você é o seu maior sonho? Será que o Senhor, Ele pode contar com você? Sabe, o Senhor, Ele nos leva a desertos para provar que Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Ontem eu ouvi uma palavra que fala assim, antes, essa é boa, se eu fosse você eu anotava. Antes estar com o Senhor na tristeza do que estar longe dele na alegria. Isso é total realidade. Do que adianta você ter todas as coisas, estar no lugar que você está, ter o salário que você tem, ou almejar, ou conquistar os seus sonhos, se você estiver distante do Senhor. Melhor é estar no meio do deserto, mas na presença do Senhor, do que longe do deserto e sem Ele.
E a verdade é que o Senhor, Ele vai te dar um ano próspero no ano de 2022. Ele vai te levar a lugares altos, a Canaã, a terra prometida. Eu acredito que o Senhor tem uma porção dobrada para a sua vida, para a minha vida. Eu acredito que você vai alcançar lugares altos, mas querido, antes da descida nós temos uma subida. E muitas das vezes a gente não quer subir, a gente só quer descer, não é verdade? Mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor, onde quer que você esteja, em qualquer situação que Ele te coloque, Ele sempre vai estar com você. Ele sempre vai estar com você. E não é para a sua morte, mas é para a vida. Não é para a sua morte, mas é para a vida. Há um propósito em meio à dor. Há um propósito, sempre existe um propósito em meio à dor. E as pessoas me perguntam, por que você é tão forte? De onde vem essa força? Eu nunca vi alguém com tanta força assim. E aí eu sempre me pergunto, eu falei assim, Senhor, cadê essa força que eu não estou achando? Mas a verdade é que quando eu estou fraco, o Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor nos faz forte. E eu entendi o porquê desse versículo. E eu vou te contar o porquê. O segredo, ele não está em você estar realmente forte. Mas o segredo, ele está no dia da sua fraqueza, em quem você busca. E no dia da minha fraqueza, eu busquei ao Senhor. Sabe, eu poderia chorar no colo da minha mãe, eu poderia chorar no colo do meu marido, eu poderia chorar aqui no altar, poderia chorar no colo de tantas pessoas, ou até mesmo na internet, mas eu resolvi orar e me aquebrantar diante da presença do Senhor. Porque eu sei que Ele é meu socorro no dia da angústia. Eu sei que ela é uma rocha inabalável. Eu sei que é dEle, por Ele, para Ele que vem todas as coisas. É dEle, querido, que você precisa. É dEle que você precisa no dia da alegria. É dEle que você precisa no dia da angústia. O Senhor, Ele sempre vai estar com você. Mas, querido, será que você está com o Senhor? Eu gostaria de te fazer essa pergunta nessa noite, não para te constranger, de maneira alguma, mas eu gostaria de trazer essa pergunta para chamar a sua atenção. Onde está o seu coração? Porque a Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E o Senhor, Ele está procurando nessa noite corações aquebrantados. O Senhor, Ele está procurando. Querido, no ano de 2022 eu tenho certeza que Deus vai fazer. Alguma coisa Ele vai fazer. Para a minha vida, para a minha casa, para a sua família. Mas como diz uma canção que eu cantei, o processo todo. Eu só quero a sua presença. Eu falava para Deus, Deus, eu só quero a sua presença. A letra dessa música diz, eu só quero a sua presença, hoje eu não vou te pedir nada. E eu repeti isso para Deus, Deus, eu não vou te pedir nada, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença, eu só quero a sua presença, eu só quero a sua presença porque o Senhor me basta. Lá em Salmos 23, na tradução correta, fala, o Senhor é o meu pastor e Ele me basta, Ele não vai me faltar. Pode te faltar tudo, querido. Pode faltar tudo, mas se não faltar da presença do Senhor, você tem tudo. Pode faltar um alimento na sua casa, na despensa da sua casa. Pode faltar dinheiro no final do mês. Pode faltar o amor do seu marido. Pode faltar saúde para os seus filhos. Mas se você tiver o Senhor, que é o nosso pastor, nada vai te faltar, porque a presença dEle te basta. Querido, o Senhor, Ele vai nos levar a pastos verdejantes. O Senhor, Ele vai nos levar para a sombra, onde existe um descanso, porque Ele é o nosso descanso, querido. O Senhor, Ele vai te levar para momentos que você vai saber que Ele é com você. Porque, querido, Ele está com você. Ele está com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Começasse a refletir sobre aquilo que você tem passado na sua vida. Talvez o seu ano não tenha sido um ano fácil. Mas, querido, ninguém disse que seria fácil.
E se alguém um dia te disse que seria fácil, essa pessoa estava mentindo. Porque a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor, Ele venceu todas elas. Ele venceu o mundo. E querido, se Ele falou isso, Ele também falou que Ele ia voltar para o Pai, mas Ele estaria conosco todos os dias. Ele está com você, querido. E talvez nesse processo da sua vida, e talvez em alguns momentos você tenha se sentido sozinho, assim como eu me senti sozinha, em tantos momentos. Mas eu estou aqui para te dizer que você não está sozinha. E talvez você há tanto tempo não sente a presença do Senhor. Talvez você há tanto tempo não sente o amor de Jesus. Mas eu gostaria que você soubesse que o Senhor, Ele te ama. Ele te ama. E Ele vai te levar para alguns questionamentos. Talvez você faça alguns questionamentos em relação ao Senhor. Mas saiba que o Senhor, Ele te ama e Ele está com você todos os dias. Todos os dias da sua vida. Eu gostaria que você agora começasse a falar com o Senhor. Querido, fale a Ele a sua realidade, a sua verdade. O Senhor, Ele quer ouvir a sua verdade. Qual que é a verdade do seu coração? Talvez o seu coração esteja falando: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Talvez o seu coração esteja falando: Deus, eu só tenho gratidão no meu coração. Talvez o seu coração esteja com vários questionamentos aí dentro. Mas, querido, o Senhor, Ele está com você. Ele está te ouvindo, Ele está te abraçando. O Senhor é com você. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Nós te bendizemos, te louvamos. Papai, não existe nada que vai nos separar do seu amor. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por ter se entregado por nós naquela cruz. Obrigado por ter sofrido a nossa morte para que hoje nós tivéssemos vida. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Deus, talvez neste lugar existem corações que estão quebrados assim, Senhor, como o meu. Mas, Pai, o Senhor é especialista. O Senhor é especialista em juntar os cacos do nosso coração, em refazer. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Olha aqui para mim mais um minutinho. Então, ontem eu perguntando para Deus a respeito do vaso. E essa é a parte que eu quero que você preste atenção. Não que o resto não signifique nada. Eu fui pesquisar um vaso de barro. E eu fui pesquisar a maneira que é feito o vaso de barro. Antes de formar um vaso de barro, chega lá para o oleiro. Pedras brutas e pretas. E a equipe do oleiro, ou propriamente o oleiro, ele leva para uma máquina que parece... Não sei se vocês já viram aquela máquina que moe carne. Parece essa máquina. Tem um nome específico, mas eu não me lembro. Eles pegam essas pedras, jogam lá dentro e começam a macetar. Passa por um processo, a moer a carne... Oh, meu Deus, o barro. A moer. Esse processo eles passam por umas 5, 6, 7 vezes. E quando acha que moeu o suficiente, eles levam para uma outra máquina, que é uma máquina para deixar a massa mais lisinha. E sabe como que funciona para deixar a massa mais lisinha? Moe de novo. E eles começam a amassar, a macetar, a macetar, a macetar. E aí quando tira a massa, parece que ela já está boa. E aí sabe o que eles fazem? Levam de volta para a primeira máquina. E moe novamente. Moe novamente. Moe novamente. E quando acha que já está bom, leva para essa segunda máquina de novo. Começa a moer, moer, moer. Até que fique bem lisinha e bem fina. E quando ela está bem fina e bem lisinha, aí sim leva para o oleiro. E o oleiro ele começa a colocar na olaria. E ele com as próprias mãos dele, ele vai dando o formato para aquele vaso. Vai dando o formato, deixando ele lindo, lisinho, perfeito, para que chegue na nossa casa. A Bíblia nos compara com um vaso de barro. E o nosso Jesus, ele é nosso oleiro.
E o momento de dor que você esteja sentindo, momento de dor que você já passou ou provavelmente vai passar, é o processo que precisa macetar. É o processo que precisa macetar para você ficar de acordo com a vontade dele. Porque precisa estar na vontade dele, de acordo com a vontade dele. E vai passar por tantos processos, e vai amacetar e apertar, até que chega para a mão dele, não mais numa máquina. Não é mais alguém que está macetando. Talvez as aflições do mundo, as aflições lá, estão te espremendo lá no seu trabalho, na sua casa. Não é mais lá naquela máquina, mas agora vem para as mãos do oleiro. E o Senhor, então, nosso oleiro, começa a nos formar. Começa a nos formar. Começa a dar o nosso formato, um formato que começa a ser perfeito. Então, Ele começa a nos formar para nos trazer a nossa real identidade, que é um vaso, que muitas das vezes pode ser frágil, pode quebrar, mas a boa nova é, nós somos de barro, e o Senhor, Ele pode nos fazer todo o processo novamente. Ele pode nos formar, nos forjar novamente. Fique de pé no seu lugar. O Senhor, Ele quer te forjar nessa noite. O Senhor, Ele quer te dar o formato perfeito nessa noite. Talvez o seu coração esteja todo quebrantado, todo quebrado, todo amassado. Talvez o seu coração, por conta da sua vida, do decorrer da sua vida, esteja todo empedrado. A sua vida esteja toda empedrada por conta das situações que você passou. Mas o Senhor, o nosso oleiro, está aqui nessa noite. E Ele quer colocar as mãos dEle sobre você e te dar a perfeição do movimento. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te forjar nessa noite. Deixa o oleiro te tocar nessa noite. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Senhor, eu estou à disposição, meu oleiro. Eu estou à sua disposição. Comece a falar a sua verdade para o Senhor. Comece a falar com Ele as suas dificuldades. Comece a falar com Ele aquilo que você está sentindo. Oh Deus, meu coração está empedrado, mas eu quero, Senhor, tomar forma. Eu quero, Senhor, sentir as tuas mãos. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, Deus. Eis aqui, Senhor, vários vasos, Pai. Que talvez um dia já foram vasos perfeitos, Pai. Já foram vasos que passaram para a sua mão, sim, mas por algum momento de dificuldade foram quebrados. Oh, Senhor, em algum momento foram quebrados, Senhor. Mas o Senhor, Ele nos dá oportunidade. O Senhor é um Deus de oportunidades. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que é construtor. O Senhor é um Deus que é especialista em nos refazer. Deus, nos refaça nessa noite. Refaça, Senhor, toda a rachadura que existe no nosso coração. Que o Teu Espírito possa entrar agora, Pai, e tocar, trazendo cura, Jesus. Oh, Papai, trazendo, Senhor, alegria, Pai. Oh, Senhor, traga agora, Papai, alegria para este coração que está aflito, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor, a Tua força é a nossa alegria. Oh Deus, a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Que nós possamos estar convictos, Deus, que o Senhor está conosco e a alegria virá. E o Senhor, mesmo que nos leve a desertos, o Senhor está conosco. O Senhor está nos permitindo, porque existe um propósito maior. Jesus, nós te entregamos tudo. Entregue nas mãos dEle, querido, nessa noite. Entregue para Ele. Eu sei que você já fez isso, mas o ano de 2022, entregue para Ele, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo grande para a sua vida. Eu sei que o Senhor vai te tocar, e Ele já está te tocando.
Quando foi a última vez que você sentiu a presença do nosso Senhor? Ele está aqui, o oleiro está aqui, o oleiro está te tocando nessa noite, o oleiro ele está refazendo o seu coração nessa noite, o oleiro está te tocando nessa noite. Receba o toque de Jesus.